Olá! Hoje nós vamos falar sobre um assunto super importante para os concurseiros, o sono e a falta de concentração durante a preparação para concursos. Fique comigo até o fim desse vídeo. Eu sou Ivone, diretora pedagógica do CEP, e se você quiser ficar por dentro das melhores dicas, as melhores notícias do mundo dos concursos, curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante para os concurseiros, que é o sono e a falta de concentração na hora dos estudos. Muitos estudantes, alunos, concurseiros, relatam que é só parar e começar a estudar que vem o sono. Muito sono, Depois de poucos minutos estudando, começam a sentir sono. Como lidar com isso? Como resolver esse problema tão comum entre os concurseiros? Pois é, primeiro, eu costumo dizer o seguinte: se você está com muito sono, a primeira coisa que você tem que verificar é se você está dormindo pelo menos 6 horas por dia. Porque se você dormir menos do que 6 horas por dia, você vai ter que ajustar isso. Porque é natural que você, dormindo menos que 6 horas, você sinta sono durante o dia. Então vai ser difícil você controlar esse sono se você não estiver tendo um mínimo necessário de horas de sono por dia. Então, não adianta deixar de sacrificar horas do lazer para você incuti-las no seu plano de estudo, para poder sacrificar apenas horas de sono. Eu sempre aconselho que o máximo que você deve sacrificar das suas horas de sono para o seu plano de estudo são 2 horas. Ou seja, tem que sobrar para você pelo menos 6 horas, boas 6 horas de sono por dia. E tem que ser um sono leve e tranquilo, ou seja, aquele sono restaurador, aquele sono que fará com que no dia seguinte você consiga um nível ideal de concentração para produzir, para aquelas horas de estudo serem rentáveis. Aliás, aliado aí ao sono constante que os concurseiros sentem, a outra reclamação é a falta de concentração, que na verdade as duas coisas podem estar intimamente ligadas, porque uma possível consequência de poucas horas de sono é a falta de concentração. Por isso que não vale a pena, você sacrificar tantas horas do seu sono para você poder ficar estudando a madrugada inteira. Por quê? Porque você vai estudar a madrugada inteira, quando chegar no outro dia, você terá sono, não terá concentração e não adiantou nada, então, aquele sacrifício do dia anterior. Na verdade, o que funciona mesmo numa preparação para concurso é o planejamento, a constância e a regularidade. Não adianta nada você estudar muitas horas num dia, sacrificando as suas horas de sono, e no outro dia você já não conseguir estudar absolutamente nada. Ou então estudar pouquíssimo no meio de semana e estudar horas a fio no fim de semana. Isso não vai funcionar. O ideal é o seguinte: se você diz para mim, Ivone, eu trabalho, eu estou fazendo faculdade, eu tenho tarefas domésticas e só me restam no máximo 2 horas por dia para eu estudar. Eu te aconselho que você estude apenas então nessas 2 horas. Se você tiver regularidade e constância, ou seja, estudando 2 horas todos os dias, você vai demorar um pouquinho mais para alcançar o resultado, mas você alcançará o resultado. Ele só vai demorar um pouquinho mais, porque o ideal mesmo é que você estudasse pelo menos 3 horas diárias. Pelo menos. Mas se você não tem as 3 horas, trabalhe com as suas 2 horas diárias. Mas não sacrifique mais do que 2 horas do seu sono. Se você tiver que sacrificar, prefira sacrificar as horas do lazer. Isso vai funcionar muito mais. Por quê? Porque um plano de estudo,
ele tem que ter sustentabilidade. Como tudo na vida, né, gente? A gente tem que planejar coisas que se sustentem ao longo do tempo. Não adianta você fazer um planejamento de que vai estudar 8 horas por dia para alcançar uma aprovação mais rápida, porque você não vai conseguir passar meses estudando 8 horas por dia se você estiver sacrificando as suas horas de sono exageradamente para poder conseguir essas 8 horas de estudo. Então, não é um plano de estudo sustentável. Então, quando você inicia a sua jornada de preparação, você tem que pensar nisso, a sustentabilidade do seu plano de estudo, a constância, a regularidade. Será que eu vou conseguir manter isso? É um ponto importantíssimo que você tem que pesar, pensar ao montar o seu planejamento estratégico. Uma outra coisa muito importante quanto à falta de concentração é que o aluno fala, mas Ivone, eu não sinto sono não, mas eu tenho muita falta de concentração. Ou seja, eu sento para estudar e já começam a aparecer inúmeras coisas, né? O celular que eu quero ver, uma coisa que eu lembrei que eu tenho que fazer, um telefonema, né? Ah, faz dias que eu não falo com a minha mãe, faz dias que eu não falo com meu pai, eu não dei atenção para o filho. São tantas coisas que aparecem do cérebro no momento que eu sento para começar a estudar que eu não consigo me concentrar. Tem solução isso? Bom, primeiro, a gente tem que estabelecer o seguinte: normalmente, a pessoa que fez um plano estratégico de estudo e que tem poucas horas por dia para estudar, essa pessoa tende a ter uma concentração maior. Por quê? Porque quando você não tem muito tempo para desenvolver determinado projeto, para fazer determinada coisa, há uma tendência natural que, por você ter pouco tempo para se dedicar àquilo, você vai se dedicar com maior qualidade, com maior concentração. Isso não é um sentimento, isso é uma constatação científica. Por isso que, às vezes, um determinado estudante fala assim para mim: olha, eu tenho o dia todo livre. Eu não estou trabalhando, eu não estou estudando faculdade e tal. Eu tenho o dia todo livre para me preparar para o concurso. Como é que eu faço? Eu já falo, olha, ter o dia todo livre, às vezes é até mais complicado. Por quê? Porque o seu cérebro, ele fica numa situação muito confortável. Só de ele ser informado que ele tem o dia todo, né, para estudar, isso já dificulta ele ser seletivo. Então, por isso que há casos em que uma pessoa que tinha muito menos tempo para estudar, ela conseguiu um resultado positivo mais rápido do que uma pessoa que tinha muito tempo para estudar. Então, isso pode acontecer. Primeiro ponto é verificar o seguinte: você tem muito tempo para estudar e por isso você está dando um conforto e dando essa informação para o seu cérebro. Ele está trabalhando com isso, que você tem muito tempo, então ele não precisa se preocupar muito, ou você tem poucas horas para estudar e ainda assim você não está conseguindo ter concentração. Se esse é o seu caso, vou te dar uma dica. Uma dica que ao longo dos anos eu utilizei e para mim funcionou muito. E eu aconselhei vários alunos a utilizarem e muitos me deram um feedback muito positivo. Você já tentou estudar ouvindo música que produza em seu cérebro o estado de ondas alfa? Música clássica. Tente estudar ouvindo Mozart, ouvindo Bach. Tente. Por quê? Porque essa música clássica, assim, barroca, ela vai fazer com que o seu cérebro, ele entre em estado alfa. E o estado alfa, comprovadamente, ele é favorável à concentração e à memorização. Imagina você estudar com o seu cérebro em estado beta. Vai ficar bem difícil realmente a concentração.
Faça um teste. Eu tenho aí alguns pouquíssimos isolados casos em que o aluno falou: Ivone, na verdade não funcionou para mim. Tentei estudar ouvindo música, conforme você indicou, para tentar colocar o meu cérebro, né, no estado alfa, não deu certo. Olha, mas são pouquíssimos casos. A grande maioria fala: nossa, mudou muito, muito o meu ambiente de estudo, a minha condição cerebral de estudo. Então tente. Se não funcionar, você estudar com o fone de ouvido, ouvindo a música clássica, tente pelo menos antes, uma meia hora, de iniciar a sua jornada de estudos, ouvir música clássica. Ainda que você desligue durante o tempo que você vai estudar, mas antes tente ouvir, porque você vai preparar o seu cérebro para a concentração. Gostou das dicas para não sentir sono e não ter falta de concentração durante a preparação para concursos? E se você quer dar continuidade com muita qualidade à sua preparação, venha conhecer o Projeto Passar do CEP, um projeto campeão que já aprovou milhares de alunos. Clique no link abaixo e venha para o Projeto Passar. Venha fazer parte da estatística de aprovados.